A linguística diz pra gente que o texto é o todo, tá? Que tu tens o texto como unidade. Unidade, tu sais da primeira palavra e chegas à última palavra, aquilo é um só corpo. Então, olha só, planejamento prévio à escrita é quando eu paro e penso sobre o que eu vou escrever, qual vai ser o meu posicionamento, quais são os argumentos que eu vou usar para defender esse posicionamento e como é que eu vou conseguir intervir nesses argumentos. Unidade, inteiro texto, planejamento, introdução, desenvolvimento e conclusão. Para eu pensar no corpo, eu já pensei na cabeça, eu já pensei nos pés, eu já pensei no todo. Às vezes vocês me perguntam, Roberta, qual proposta eu posso usar para esse tema? Não é a proposta que você vai usar para o tema. Lembra que toda proposta vai estar relacionada diretamente com o desenvolvimento. Então, para eu pensar numa proposta, necessariamente eu preciso ler o teu desenvolvimento. Isso é unidade, tá? Para eu elaborar o desenvolvimento, necessariamente eu tenho que pensar na minha tese. Se eu não pensar na tese, eu não tenho como elaborar os argumentos. Então, esse planejamento aqui é o aspecto necessário à composição de cada parágrafo. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É quando você mostra que de fato sabe escrever, que de fato você fez escolhas com propriedade, você pensou no que defender e como defender. Ou seja, você faz aquele texto com consciência. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los. Lembra que eu te falei da questão organizacional, a questão hierárquica. Quem vem primeiro, quem vem depois? Quem deve ser o meu primeiro argumento? O argumento mais forte que eu tiver. Lembra que o argumento mais forte é logo aquele nocaute no teu corretor. Se ele pensar em levantar, tu dás o segundo argumento, que é para arrebentar de vez e ele não te questionar. E ficar na lona mesmo. Primeiro argumento mais forte. Segundo argumento, o segundo argumento mais forte. Quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Eu venho te falando ao longo do curso que o teu texto ele tem que estar o tempo todo costurado. Cada período é costurado com o outro e juntos eles ganham vida. Então entenda, eu saio do primeiro período para o segundo e esse segundo conversa com o primeiro. Eu passo para o terceiro, esse terceiro conversa com o segundo que conversa com o primeiro. Não são retalhos que você vai montando, mas são vida. Cada período tem uma vida. Cada período passa informações preciosas. Quando você une com o próximo período, eles fazem sentido. É essa construção de sentido, é essa unidade que a gente procura quando a gente corrige um texto. Aí quando você monta um parágrafo inteiro e passa para o segundo parágrafo, é porque você já esgotou todas as ideias do primeiro. Essa semana, ontem necessariamente, eu devolvi um texto. Gente, esse texto tinha 3 parágrafos só para introdução. Eu precisei linkar 3 parágrafos para dizer para a aluna que aquilo ali formava um só e que ela fragmentava essas partes. O que é isso? Não é só a falta de organização, é o desconhecimento da composição do parágrafo. O que deve compor a introdução, o que deve compor o argumento. Quando eu parti para o desenvolvimento do texto, que eu consegui fundir os 3 parágrafos, sendo os 3 juntos um só,
e avancei na minha leitura, eu percebi que o primeiro argumento da aluna também era fragmentado. Aí ela me dá mais 3 parágrafos que na verdade são um só. E quando eu penso que eu estou indo para o segundo parágrafo dela, para o segundo argumento dela, eu percebo que o segundo argumento nada mais é do que uma ideia continuada do primeiro. Ou seja, um texto todo entrecortado, em que a falta de conexão entre os parágrafos, o corte de parágrafos quando as ideias estavam em continuidade, isso arrebentou com o texto da candidata. Para mostrar para vocês quão importante é esse planejamento e quão importante é essa construção de sentido que é elaborada pela costura de todos os períodos entre si. É como eu falo para você, quando você passa para o primeiro argumento, necessariamente ele precisa estar direcionado àquilo que você colocou na introdução. Nada pode cair de paraquedas no teu texto. Quando tu passas para o segundo argumento ele não é uma mera continuação do primeiro. O segundo argumento, ele te dá uma nova ideia que vem somar-se ao primeiro e juntos eles defendem uma ideia que é a tua tese colocada lá na tua introdução. Quando tu vens para o segundo argumento, e eu estou lendo no segundo argumento, a mesma coisa que tu me deste no primeiro, sendo uma mera continuidade, ali tu passas a ter uma quebra de progressão. Aí eu assinalo os teus parágrafos com falta de progressão argumentativa. O que é a falta de progressão? É quando o teu segundo argumento não me dá nada a mais. Ele não me dá nada novo. Ele é uma mera continuação do primeiro. Então, juntos, eles formam um só argumento. E tu precisas tomar muito cuidado com isso. Daí o planejamento é importante. Para tu teres a ciência de que aquilo que tu colocaste no primeiro argumento foi esgotado. Tu só passas para o segundo argumento quando tu esgotas a ideia do primeiro. Quando tu passas para o segundo, tem que ser uma ideia nova, tem que ser algo a mais, algo que venha somar-se com o primeiro argumento. Nada que seja mera continuação, tá? Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Estratégia escolhida, você tem variadas estratégias argumentativas. Quando o seu texto tem um planejamento, isso é visível para quem lê. Então, quando a gente lê, a gente percebe um texto que é todo organizado, todo costurado, que tem estratégias previamente definidas, ou seja, Roberta, eu vou trazer no meu primeiro argumento a teoria da autoridade tal e vou relacionar essa teoria com uma notícia. Então, preste atenção que ali você tem uma estratégia argumentativa. Já o teu segundo argumento, você pode trazer uma ficção, pode trazer análise de um trecho de uma série e depois relacionar com o contexto na vida real. Isso é uma estratégia argumentativa, tá?